Olá, meu nome é Yuri Moraes, sou técnico em eletrotécnica e estudante de engenharia elétrica. E este é o ELAB, Eletrônica Objetiva. Na aula 1, nós estudamos sobre os fundamentos da diferença de potencial, tensão, energia, trabalho. E agora nós vamos entender como funciona o movimento das cargas elétricas, o movimento do fluxo elétrico. É a corrente elétrica. É isso mesmo. Essa é a aula 2 da playlist Fundamentos da Eletrônica, que convida ao quadro para que possamos entender e estudar os fundamentos. Olá, gente. Vocês viram que na aula anterior estudamos sobre diferença de potencial, conceito de energia, carga elétrica, tensão elétrica, né? Mesma coisa da diferença de potencial. E aí, nós hoje vamos estudar sobre corrente elétrica. Mas afinal, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é movimento ordenado das cargas elétricas. Mas o que é isso? Se lembra que a gente estudou sobre os elétrons livres em um condutor? Pois é. Então, no material metálico, no material condutor, existem vários elétrons livres. E a gente precisa compreender sistematicamente como é que esses elétrons se comportam. Então, aqui eu trouxe duas situações iniciais, que é quando esse condutor ele está conectado a uma fonte de energia, que é uma bateria, por exemplo. Vamos aqui trazer uma bateria. Então, o que acontece? Quando ele não tem nenhuma tensão, os elétrons seguem desordenados. Mas quando eu aplico uma determinada tensão num condutor, numa diferença de potencial, eu pego esse condutor e coloco numa bateria, o que é que vai ocorrer? Por mais que os elétrons eles tenham uma desorganização, os elétrons livres, né? Lembrando que a carga elétrica, que é medida em Coulomb, é um conjunto de elétrons, né? Eu trouxe até uma anotação científica aqui. É 6,14 multiplicado por 10 elevado a 18. Então, quando há uma tensão, o que acontece? Por mais que os elétrons livres eles fiquem se movimentando dentro do condutor, até isso é até um fenômeno, né, um fenômeno térmico, existe uma tendência deles procurarem a extremidade oposta do condutor, justamente por conta da diferença de potencial. Então, isso aqui é uma visão ampliada, certo? Quando sem tensão e com tensão. Mas aí, Yuri, o que é a corrente? Eu falei aqui que a corrente é um movimento ordenado das cargas elétricas. Então, no caso da corrente, quando há circulação de corrente, o que acontece? Esses elétrons eles têm uma tendência de se mover, mas eles não se movem na velocidade que muitas vezes nós pensamos, né? Então, a usina, eu tenho uma hidrelétrica lá, não é quando eu acendo a lâmpada aqui, não é o elétron que vem lá da hidrelétrica, não é a carga elétrica, é as cargas elétricas que já estão presentes nos condutores. E aí, o que é que ocorre? Esse movimento, né, que é feito por um campo elétrico, então tem um campo elétrico que faz com que haja um movimento dos elétrons. Mas essa ideia de campo elétrico e tal, isso a gente deixa para uma outra hora. Mas, por enquanto, vamos ficar com a informação de que há sim um movimento de elétrons, mas não na velocidade que nós imaginamos, certo? Mas em uma velocidade suficiente para nós compreendermos que as manifestações da eletrônica ocorrem justamente por conta desse movimento. Então, o que ocorre? Dentro de um condutor que tem corrente elétrica, porque só existe corrente se existir tensão, mas pode existir tensão sem existir corrente. E aí, nós vamos estudar na próxima aula sobre resistência elétrica como é que funciona tudo isso. Mas eu trouxe, antes de trazer, explicar isso daqui, vamos entender e vamos usar esse circuito. Aqui temos um circuito aberto, onde de um lado temos uma bateria, do outro lado temos uma lâmpada.
uma pequena lâmpada. Então, essa bateria, vamos lá, ela é capaz de fornecer 5 volts. A lâmpada também, ela tem uma tensão nominal de funcionamento de 5 volts. Então, como é que funciona aqui? Então, aqui eu tenho um circuito aberto, porque eu tenho um interruptor. O que é um interruptor? O interruptor, ele deixa passar a corrente elétrica ou não. Se eu tenho um interruptor aqui, eu não permito que as cargas excedentes que a gente estudou lá na aula passada, o excesso de elétrons que tem no lado negativo da bateria, migrem através dos condutores para o lado positivo, que é onde existe a falta de elétrons. Então, o que nós podemos analisar com tudo isso? Que esse movimento ele não ocorre porque a chave está aberta. Mas se eu aqui resolver fechar essa chave, o que é que vai acontecer? Vai haver um movimento desses elétrons para o lado positivo. E esse movimento pela lâmpada, e aí eu não vou detalhar sobre isso, é o que ocorre, o efeito Joule. Porque os elétrons livres eles começam a bater, se chocar com os átomos do condutor. E isso gera calor e gera luz. Né? Não vamos aqui entrar em detalhes, mas o nome desse efeito chama-se efeito Joule. E aí a lâmpada converte a corrente elétrica, né, a tensão e, consequentemente, a corrente em energia química, que é a energia da bateria, de que se transforma em energia elétrica e transforma-se em energia térmica e energia luminosa. Então, aqui há uma conversão direta de energia elétrica, que é o potencial elétrico, eu transformo em energia luminosa. Porém, o que é que acontece? Eu perco calor nesse processo. Por isso que as lâmpadas incandescentes não têm a mesma eficiência luminosa do que as de LED. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então aqui há esse movimento. Eu tenho aqui de um lado da cidade vários carros que estão trabalhando. E aí, quando chega no fim do dia, esses carros precisam retornar para os seus lares. Então, nós imaginemos que de um lado positivo da bateria tenham as garagens, as lacunas, é onde tem as ausências de elétrons. E aí, o que é que ocorre? Ocorre um trânsito de cargas elétricas, um movimento de cargas elétricas. E uma carga vai empurrando o outro. Lembra que nós estudamos que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem? Então, os elétrons, todos têm carga negativa e eles se repelem. É como que eu pegue um cano, coloque várias bolinhas dentro, aquelas bolinhas de gude ou biloca, dependendo do local que se chame no Brasil, e aí quando eu coloco uma bola extra, a bola do outro lado ela sai. Justamente por quê? Porque há uma tensão mecânica. Então não foi essa bolinha que eu coloquei que saiu do outro lado, foi a bola que já estava. Então é o que ocorre justamente nesse movimento. E nós vamos estudar o conceito de campo elétrico, né, e também campo magnético, enfim, mais lá na frente, com mais calma. Mas como essa playlist é uma playlist inicial, de fundamentos, né, a gente vai devagar, mas o que importa é que nós entendamos isso. E esse movimento de cargas é o que dá o sentido real. A gente vai estudar daqui a pouquinho sentido real e sentido convencional. Mas basicamente é isso. Então, a medida dessa corrente elétrica é em ampere. E o que é essa medida dessa corrente? Quando eu pego num condutor que está sobre essa situação, onde existe um consumo, onde o circuito está fechado, veja que haja o movimento das cargas. É um circuito fechado. Circuito vem de circular. Então, quando há esse movimento,
o que é que ocorre? Há uma deriva de elétrons. Ou seja, sem tensão, os elétrons estavam se movendo aleatoriamente. Com tensão, eles se movem aleatoriamente, que é o circuito aberto. Ele está conectado à fonte de energia, mas há diferença de potencial, mas os movimentos eles tentam se ordenar para a extremidade, mas não há um movimento completo porque o circuito está aberto. Mas quando eu fecho o circuito, existe corrente elétrica e aí o que acontece? Há uma deriva de elétrons. Então, aqui com tensão e sem corrente, já existe uma tendência de movimento, mas ainda é uma tensão, mas é uma tendência, não é o movimento. Com a corrente, existe aqui um movimento de elétrons. Então, o que a medida de corrente elétrica, que é em ampere, faz? Ela pega uma seção do fio e ela mede a passagem dessas cargas. E aí, isso se chama deriva de elétrons. É um movimento extremamente lento, né? Mas é um movimento que ocorre quando tem essa corrente elétrica. Então, a tensão, ela pode vir a gerar a corrente. E só existe corrente se existir tensão. Então, como é que nós medimos a corrente elétrica? Basicamente, nós trabalhamos aqui com duas grandezas para descobrirmos a corrente. Nessa pequena fórmula, a corrente ela é dada em I, porque I vem de intensidade. Né? A unidade de medida é ampere, mas quando vocês verem lá nos livros, para poder estudar, I vem de intensidade. Então, a corrente, que é dada em I, Coulomb, que é em Q, em segundos é em T de tempo. Então, o que a gente consegue perceber aqui? 1 ampere é 1 Coulomb por segundo. Então, em 1 segundo, se passar 1 Coulomb no condutor, eu tenho 1 ampere. Então, 1 ampere é 1 Coulomb por segundo. Então, a corrente é a quantidade de carga que passa por um segundo em uma determinada seção. É como que eu chegue ali numa determinada avenida e fique medindo a quantidade de carros que passam numa determinada razão de tempo. Então, isso eu vou olhar o fluxo de trânsito. E aqui eu vou medir o fluxo de cargas. Esse fluxo de cargas ele é medido em ampere. Então, nós trouxemos aqui uma pequena atividade para a gente poder exercitar, onde se diz assim, se passam 10 Coulomb em 2 segundos. Logo, qual é a corrente no condutor? Então, se em 2 segundos passam 10 Coulomb, qual é a corrente do condutor? Então, a gente quer saber, em ampere, qual é a corrente, né? No caso, então, a gente sabe que 1 ampere, que é dado que é I de corrente, é 1 Coulomb por segundo. Então, quantos coulombs são ditos aqui? 10 coulombs. Quantos segundos ele fala aqui? 2 segundos. Ou seja, num período de 2 segundos, há uma passagem de 10 Coulomb. Então, 10 dividido por 2 é 5. Logo, a intensidade de corrente elétrica é 5 ampere. Então, essa 10 Coulomb em 2 segundos, eu tenho uma corrente de 5 amperes. Então, isso aqui foi um pequeno exemplo. Só que agora, vamos falar de sentido real e sentido convencional. O que é o sentido real? É o que nós conversamos. É de onde vêm os elétrons, eles se movem de um ponto a outro. Ou seja, há uma diferença de potencial e a carga da qual nós estamos falando é o elétron, que é uma carga negativa. Então, a corrente ela flui, no caso da bateria, do polo negativo para o polo positivo, de onde há excesso de elétrons livres, de cargas elétricas negativas, para onde, digamos assim, haja lacunas,
falta. Então, essa diferença de potencial dentro da pilha, da bateria, como queira chamar, é o que faz esse movimento, que vem do negativo para o positivo. Essa análise ela é usada na física, porque isso aqui acontece. É uma análise real. Então, os portadores, eles são os elétrons. Agora, essa teoria, isso aqui, eles só surgem depois da teoria da descoberta do elétron, depois do século XVIII. Então, até antes, aí, não se acreditava que era assim. Se acreditava que o sentido era um sentido convencional. Esse era o entendimento de quem contribuiu para isso, para esse estudo das correntes elétricas, nesse caso, Benjamin Franklin. Então, esse uso convencional, ele é do positivo para o negativo. Então, se achava, hipoteticamente, que as cargas eram positivas. Né? Então, havia um movimento do polo positivo para o negativo. E até hoje é usado assim. Por isso que o nome é sentido convencional. Então, nos diagramas de eletrônica, de elétrica, vocês vão utilizar esse sentido convencional, do positivo para o negativo. Mas o sentido real é do negativo para o positivo. Porque são os elétrons, que são as cargas negativas, que estão livres. A gente vai depois dedicar vídeos só a isso. O futuro desse canal promete. A gente vai ter vídeos isolados só para falar dessas curiosidades. Então, isso daqui, basicamente, é o que, por hora, vocês precisam entender. Que esse sentido é o sentido convencional, do positivo para o negativo, e esse é o sentido real, que é o que acontece dentro da física, que é do negativo para o positivo, de onde tem excesso de elétrons para onde tem falta de elétrons. Então, nós vamos agora para um simulador, né? O nome é o Faustad, e a gente vai dar uma olhada no computador e a gente vai entender bem direitinho como é que funciona toda essa dinâmica da corrente elétrica. Então, como eu prometi, estamos aqui no programa Faustad, só para mostrar justamente isso. Eu coloquei aqui em série, a gente vai estudar depois o que é série paralelo, mas eu coloquei aqui interceptando entre o positivo da bateria, né, e a chave aqui, liga e desliga, digamos assim. Aqui o circuito está aberto, né? Um amperímetro, justamente para a gente medir a corrente elétrica que está aqui no circuito. Então, ó, a lâmpada é uma lâmpada de 5 volts, né? E a nossa fonte é de 5 volts também. Então, quando eu clico aqui, ó, eu tenho aproximadamente 1 ampere e pouquinho, né? Então, basicamente é isso. Você vê que o movimento de elétrons que é utilizado nos circuitos o sentido convencional, né? Então, saem as cargas positivas, hipotéticas, digamos assim, do polo positivo para o polo negativo, né? Que é o sentido convencional da corrente. Então, ele mostra bastante aqui, ele faz todo esse simulado. Então, a gente vai usar esse programa bastante em algumas situações para fins didáticos, tá certo? Então, basicamente é isso. O circuito aberto, não há circulação de corrente. Quando eu fecho o circuito, existe uma circulação de corrente. Né? O circuito aberto, há uma interrupção, e circuito fechado, há uma circulação do fluxo elétrico, né? Que é medido em amperes. Então, basicamente é isto. Então, gente, em resumo é isso. Espero que tenham gostado do diagrama, mas nesse resumo da aula a gente viu que sem tensão não há corrente. Nós vimos também que o campo elétrico organiza o movimento. Então, o campo elétrico que é gerado pela diferença de potencial é o que organiza a tendência de movimento das cargas. E quando o circuito ele está fechado, há um movimento dessas cargas. Então, só há carga se existir um circuito fechado, digamos assim. Então, a tensão e a corrente
são diretamente proporcionais. Quanto maior a tensão, maior a tendência da corrente de ter mais corrente, certo? Existe tensão sem corrente, mas não existe corrente sem tensão. A tensão é como o motor de um carro, que está lá, que ele existe. E quando ele é colocado num carro e há um movimento do carro, esse movimento é consequência da força que o motor exerce sobre as rodas. Basicamente, é um exemplo um pouco grosseiro, mas que para a gente poder fazer uma analogia interessante, basicamente é isso. Então, são diretamente proporcionais. E aí fica alguns questionamentos para a próxima aula. O que é que controla a corrente? O que é que faz a corrente ser controlada? O que faz ela não se tornar infinita? Porque se existe uma tensão, por que a corrente não é infinita? O que controla a corrente? E a pergunta, o que faz realmente, tirando a tensão, ela circular? A gente sabe que existe o circuito fechado, mas o que faz circular? Então, na próxima aula, nós vamos estudar tudo isso. A gente vai estudar sobre resistência elétrica. E lá a gente vai conseguir entender de uma maneira bem bacana. Então, até lá. E é isso aí, galera. Encerramos mais uma aula, a aula 2, falando de corrente elétrica. A próxima aula promete, hein? É a aula 3, que falará sobre resistência elétrica. É isso mesmo. Então fique ligadinho aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, faz comentário, compartilha, coloca lá no grupo daqueles que gostam de eletricidade, de eletrônica, compartilha também com a família, com os amigos, ajude a divulgar o conhecimento. Então, até mais!